fez menção àquelas palestras que ocorreram, né? A primeira tinha sido falando sobre o sistema judiciário, era uma coisa mais atual, né? Mas na palestra seguinte falou-se sobre guerra irregular e como essa guerra irregular ela passa a haver uma disputa dentro dos territórios sem haver uma guerra declarada, né? Isso do ponto de vista militar. Depois, ou seja, entendendo o contexto do mundo atual, no contexto de globalização. Sendo que estamos no seminário de independência nacional, que se aproxima o 7 de setembro, né? E essa era a ideia. Tentarmos compreender as circunstâncias que envolvem o mundo atual, sobre o fluxo da globalização. E o coronel Alessandro Visacro, que foi o palestrante que falou sobre guerra irregular, que tem um livro publicado sobre o assunto, ele apresentou de um modo muito interessante a sistematização, tornando fácil de entender um problema tão complexo. Em seguida, tivemos uma palestra do professor da UFBA, o Daniel Maurício Cavalcante de Aragão, que falou sobre contestação política transnacional. E ali ele, assim como o palestrante Alessandro Visacro tinha feito no tema militar, fez o professor Daniel de Aragão, sistematizando para compreendermos como funcionam os movimentos de resistência. Na verdade, ele também fez um traço histórico, falando desde os movimentos clássicos dos atores não estatais, que eram partidos políticos, e no campo econômico eram os sindicatos. E depois ele vai mostrando como houve um desenvolvimento até chegar às ONGs, por exemplo, né? As ONGs, as organizações não governamentais, internacionais, e os movimentos, ainda que sem personalidade jurídica. E como o sistema também de financiamento passa a influenciar a pauta desses movimentos de resistência. E unindo um ponto comum daquelas duas palestras, falava-se sobre o ambiente democrático, onde a opinião pública ela passa a ter um peso muito significativo. Afinal, na democracia, os políticos que lideram os governos, eles precisam ter a opinião pública favorável. Então, se houver elementos que pressionem a opinião pública, seja para um lado ou para o outro, isso pode direcionar as conclusões a que os governantes, direcionar a atuação dos governantes, né? Porque nenhum governante vai se sustentar se não estiver em conformidade com a opinião pública. Agora, aquele povo teria maturidade e conhecimento suficiente para se autodeterminar, como prevê a Carta das Nações Unidas, inclusive a autodeterminação dos povos, né? Que é tão importante. Então chegamos à palestra de hoje, que fala sobre a crise da identidade nacional, num contexto do mundo globalizado, em que nós falamos em multiculturalismo, né? E a ideia cosmopolita, né? do cidadão do mundo, e que muitas vezes isso é vendido como algo belo, porque existe a beleza na diversidade espalhada pelo mundo. Quando pensamos nas festas típicas, na culinária, nas danças, nos costumes de cada povo, e confundimos muitas vezes quando absorvemos essa ideia de multiculturalismo. Só que o multiculturalismo vai muito além disso, porque existem regras de trato social que se mistura pessoas que têm pensamentos divergentes, pode haver conflito, e o caminho deve ser da tolerância e da harmonia. Aqui, a título de exemplo, nós podemos traçar, como foi citado o iluminismo, podemos citar a França. A França hoje ela enfrenta diversos problemas, justamente por conta do multiculturalismo, que é o país mais efervescente nesse aspecto, né? E não encontra paz social. A França não encontra paz social. Todo o tempo nós vemos, irrompendo principalmente em Paris, mas também pelo país inteiro, na verdade, destruição, saques de lojas, violência, guerra de manifestantes contra
os policiais. Isso mostra que existe um estado de tensão naquele país. Isso é óbvio, diante dos olhos de todos. E ano passado tivemos aqui uma palestra também, que foi do professor Bernardo Guimarães, que publicou um livro chamado Personalidade e Pertencimento. E ele faz uma análise até de psicologia social também, né? E fala sobre essa necessidade que se casa com a primeira parte da sua palestra, que foi sobre a identidade, né? A identidade que tem ali a ideia de identificação, né? O ser humano tem a sua essência e a persona, que seria a máscara social que ela veste, ou seja, para as regras, para os relacionamentos sociais que ela estabelece, né? E quando há esse senso de pertencimento, os índices de felicidade se elevam, né? E o problema é que muitas vezes as pessoas começam a não se sentir mais pertencentes ao local em que vivem. E esse é um problema grave. E aí, no segundo ponto, um detalhe, e a brasilidade, né, que seria essa identidade do povo brasileiro, que é bem típica. E há de se fazer uma diferenciação, como eu citei, o multiculturalismo. E o Brasil, a ideia do multiculturalismo tem a ideia de um globalismo da cultura, uma globalização da cultura, né? Mas isso não deve ser confundido com a miscigenação brasileira, que é tipicamente nacional, né? Então, a cultura ela é composta por dois elementos básicos, né, que seriam os costumes, e também tem a cultura do conhecimento, que são duas coisas distintas, na verdade. A palavra cultura tem essas duas acepções, né? Quando falamos numa autocultura, normalmente falamos do conhecimento, né? E os costumes está mais ligado à questão espacial e temporal. Então, o povo da Bahia tem uma cultura, tem um costume muito específico, muito peculiar, né? E sobre a questão da crise, que foi citado, iluminismo, positivismo, o marxismo, o gramscismo e a escola de Frankfurt. O marxismo, quando eu era adolescente, eu me dizia marxista. Eu ficava fascinado com a ideia da igualdade, porque via a miséria que existe no mundo, né? Então, quando eu via a miséria do mundo, eu ficava muito entristecido com aquilo, e eu imaginava que o caminho seria da igualdade, sem sopesar que essa igualdade desconsideraria e suplantaria completamente a liberdade dos indivíduos, inclusive o direito de ser diferente, né? E então, com o tempo, eu resolvi ler Karl Marx. Eu falei, olha, já que eu sou marxista, né, deixa eu ler o Karl Marx. E eu fui ler Karl Marx. E realmente algumas coisas que foram tocadas aqui na palestra, eu me lembrei de alguns trechos em que o Marx ele fala que para instaurar o comunismo é preciso destruir as bases da sociedade. E o verbo que ele usa é destruir. E a base da sociedade seria justamente a religião, a família e a propriedade privada. A religião se explica pelo materialismo histórico. Como ele constrói toda a teoria marxista sobre o materialismo histórico, ele expurga qualquer espiritualidade, não apenas a cristã, mas qualquer espiritualidade, ele precisa afastar para poder implementar o comunismo. Isso poderia ser discorrido muito mais, outros aspectos também, mas, enfim, para ser objetivo, eu digo isso. Em relação à família, realmente nós vemos hoje muitas dificuldades, né, das relações familiares de se manterem harmônicas, e a esse aspecto basta mencionar que ninguém vai amar mais os filhos do que os próprios pais, né? Existem casos específicos em que vão ter mais maus pais, é claro que isso pode acontecer, mas no geral
ninguém vai amar mais os filhos do que os seus próprios pais. Então, não vai ser uma instituição estatal que vai resolver, não vai ser o Estado que vai resolver impondo essa educação, ou direcionando, ou retirando o poder familiar para usurpar esse poder das famílias, né? Basta dizer que eu sou advogado, então eu lido com as instituições do Estado diariamente, e eu vejo como a burocracia, que é importante, a burocracia ela é importante ter um grau de formalidade, mas ela jamais funcionará considerando o ser humano, o outro como ser humano. No direito constitucional, nós temos os direitos fundamentais, que são reconhecidos assim, mas na filosofia do direito nós poderíamos chamar de direitos naturais, que faz muito mais sentido, realmente, porque são direitos inerentes à natureza humana, e chamamos no campo da filosofia do direito de justnaturalismo. Mas, uma vez declarado, positivados na Constituição, chamamos de direitos fundamentais, né? E esses direitos fundamentais, eles, dos mais diversos, né? A liberdade, a igualdade, inclusive está lá também, que é importante que seja pelo menos a igualdade formal, né? E esses direitos fundamentais previstos na Constituição, agora eu me recordei também aqui de um detalhe, que na próxima, vou fazer uma propaganda aqui do artigo que eu escrevi agora sobre Rui Barbosa, e que será lançado na revista do Instituto no próximo ano, e que aborda justamente essa questão da República, porque Rui Barbosa participou ativamente da fundação da República, e foi mencionado pelo professor Marcos Perim, das elites para as elites, né, que teria sido um golpe nesse sentido. Elites para elites foi essa expressão utilizada. E eu me surpreendi porque eu encontrei um elemento a mais nas minhas pesquisas, que inclusive me entristeceu, porque eu tenho em alta conta o Rui Barbosa. E aí eu adianto aqui um spoiler, né, de uma das notas de rodapé lá do texto que eu escrevi, que é sobre influência de banqueiros internacionais durante o processo da República, do golpe da República. Isso daí estará no artigo de en passant, na verdade, né? Porque a centralidade lá é o debate sobre a primeira Constituição da República, né? E falando em República, res pública, né? Coisa pública, também é algo que nos lembra, assim, a coisa é pública, público remete à ideia de povo, de democracia, né? Mas na res pública tem a ideia de público, tem um antagonismo com o privado, a separação em público com privado. Recentemente que eu digo nas últimas décadas, começou-se a difundir a ideia de fim da dicotomia entre público e privado no direito, né? Isso significava dizer que o campo privado passava a sofrer maior interferência do Estado. Mais uma vez eu volto a dizer que a burocracia estatal não necessariamente vai olhar com bons olhos, com carinho, com afeto, para cada uma das pessoas. Apesar do discurso dos direitos fundamentais, aqui eu havia citado que estão positivas na Constituição, pareça às vezes um canto das sereias, né? Parece que é algo maravilhoso. Mas é difícil acreditar, até porque o Estado é uma ficção, e eu falo isso em diversas oportunidades. O Estado é uma ficção, o Estado não existe. O que existe, existem os prédios, as construções, e as pessoas que vestem os seus uniformes ou colocam crachás e agem, praticam atos em nome de uma instituição, dizendo que é em nome de uma instituição, e as pessoas acreditam. Aí eu vou pegar um gancho com o próprio Yuval Harari, que lemos o livro na quinta-feira passada, debatemos o livro na quinta-feira passada aqui nessa casa, na qual o autor
ele fala da criação de mitos, da crença em mitos, ordens imaginadas. E existe, então, essa ordem imaginada também, chamada Estado, e que passa a existir uma estrutura que governa a sociedade. Então, é preciso fazer uma distinção entre o que é sociedade e o que é Estado. Todos esses temas são importantíssimos para a gente entender, e seja qual for a opinião de cada pessoa, né? São questões que todos nós precisamos pensar, porque eu tenho certeza que todos nós estamos imbuídos do mesmo sentimento de alcançar uma harmonia social. Ninguém quer viver num conflito dentro da própria sociedade, ainda que eventualmente seja necessário haver alguma disputa, algum conflito, né? Mas não deve ser esse o objetivo, e eu acredito que não seja o objetivo, pelo menos da maioria da população. E olhando para o panorama dessas palestras que ocorreram, eu fiquei feliz porque o fechamento foi justamente apontando caminhos. Porque, inclusive, conversando com os outros palestrantes ou com as pessoas que estavam aqui, nós vemos a complexidade do mundo globalizado e nós ficamos pensando como vamos manter. Por que defender a independência nacional? Por que não pensar numa ordem supranacional que possa dominar o mundo e levar o mundo para a paz? Primeiro, porque se entendemos que estamos diante de uma ordem, que as instituições são ordens imaginadas e assim aceitas, essa ordem supranacional talvez tivesse uma entidade que fosse baseada em algum mito fundante para levar a crença das pessoas. Mas então o professor Marcos Perinho apresentou alguns caminhos, falou sobre os valores judaico-cristãos, falou sobre os heróis nacionais, e fiquei feliz que não esqueceu também da heroína, da Leopoldina, que tem uma história muito interessante, a forma como ela foi uma verdadeira guerreira pelo Brasil, né? O fato de sair da dinastia da Áustria para vir para o Brasil e aqui colaborar muito para o nosso país, né? Bom, e sobre o último ponto que o nosso palestrante falou, sobre voltemos às igrejas, e aqui eu associo também com o que eu falei sobre o fim da dicotomia entre público e privado. Na verdade, na minha opinião, devemos voltar a justamente o oposto, voltar a separar o público do privado. Porque ninguém vai saber melhor do que as próprias pessoas o que é bom para a sua vida. Então, o ambiente das relações privadas precisa ter um grau de liberdade maior. E o que isso tem a ver com as igrejas, né? Antigamente, a parte social era, e ainda é hoje, né? Mas era assumida pelas igrejas, com as sociedades beneficentes, normalmente ligadas às igrejas. E a participação da sociedade era muito mais intensa do que hoje. Porque quando se aumentou a intervenção do Estado, as pessoas começaram a esperar que o Estado resolvesse os problemas e não assumisse ali na comunidade para resolver aquele problema que afligia ali. E aí eu dou um exemplo aqui do nosso Instituto Geográfico Histórico da Bahia, que no ano de 1918 recebeu das mãos do Cosme de Farias a chave do pavilhão da Lapinha, quando se transferiu a propriedade para essa entidade aqui. E não foi entregue ao poder público, porque aqui é uma pessoa jurídica de direito privado, de uma entidade cultural, sem fins lucrativos, mas é de direito privado, ou seja, não está sob a ordem do Estado. E naquela época, quando o secretário-geral da época era o Bernardino de Souza, que dá nome a esse auditório, ele recebeu as chaves. Em um ano, ele conseguiu fazer a reforma do pavilhão da Lapinha, que era um barracão, na verdade, ele que transformou naquele pavilhão. E hoje, a partir de lá é que saem as comemorações do 2 de julho, onde ficam guardados os carros que participam do cortejo. E aquela reforma foi feita porque a sociedade participou ativamente
contribuindo para que aquela reforma fosse possível. Agora, nesse ano, nós fizemos um comodato e passamos para a prefeitura o mesmo pavilhão da Lapinha, porque a sociedade não tinha condição de fazer uma reforma e poder fazer a gestão. E agradecemos à Prefeitura de Salvador nesse aspecto, principalmente pela Fundação Gregório de Matos, por ter assumido esse papel de fazer, e ficou muito bonita a reforma, e hoje está aberto a visitação de um prédio tão importante. Mas vejam que o engrandecimento tem a parte tributária, do aumento de arrecadação que se faz, aumentando o poder econômico do Estado, e esse dinheiro sai do bolso dos contribuintes, né? Então, se nós fizermos esse movimento de menos Estado e mais sociedade, talvez a gente possa ter uma abordagem muito mais eficiente dos problemas sociais que nós enfrentamos. E eu fico muito feliz de ver que hoje foram apontados caminhos, somando-se com as demais palestras. Me resta parabenizar o palestrante, professor Marcos Perim, pelas palavras, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de vir aqui trazer um pouco do seu conhecimento. Espero que venha mais vezes. E eu vejo que as pessoas gostaram, né? E nós vamos passar já a abrir o espaço para algumas pessoas fazerem também algumas intervenções, alguma pergunta, ou algum breve comentário, né? Mas eu gostaria de registrar, sim, esse meu agradecimento pela disponibilidade do nosso palestrante.